Na região de Itapecuru-Mirim, que está localizada na área da Amazônia Legal brasileira, nós tínhamos um dinossauro em rochas que tinham aproximadamente 100 milhões de anos e que demonstravam um grupo de dinossauros que a gente não conhecia ainda no território brasileiro, que eram os diplodocídeos. E um aspecto importante era a demonstração de que a Amazônia brasileira, que hoje é uma grande floresta, por vezes impenetrável, tinha tido animais muito diferentes daqueles que existem atualmente, em ambientes muito diferentes dessas grandes florestas que hoje existem ali, numa condição climática distinta, num mundo que, de certa maneira, desapareceu para sempre. Então, o Amazonsaurus, ele nos dá uma pista e uma informação importante acerca da questão do tempo geológico. Que o tempo geológico, ele possibilita muitas mudanças, muitas transformações, que nada existe para sempre. Algo muito parecido conosco. Nós imaginamos a espécie humana como dominante, que nós estaremos sobre a superfície do nosso planeta para todo o resto da eternidade, do tempo geológico. Isso não é verdade. Tudo tem um tempo. E nesse tempo de existência das coisas e de existência daquilo que é vivo, os ambientes se transformam, o clima se modifica e a Terra nunca é a mesma daquele do passado geológico. Olha, o primeiro foi um pescador que passou pelo rio Itapecuru e viu um osso na beira d'água. Veio uma equipe, fizeram a pesquisa e deu que era osso de dinossauro. Aí depois eles vieram cavar o local e retirando os ossos e levando para um determinado lugar até a cidade de Itapecuru. Agora até da cidade de Itapecuru para lá eu não sei para onde eles foram com ele. E um compadre meu que ajudou a carregar os fósseis de dinossauro daqui, subindo pela essa mesma rampa que nós descemos aqui, ó. Você subiu por aqui, ó. Mesma rampinha aqui. Até hoje eu não sei de nenhum retorno do estudo desses fósseis do dinossauro. Na época eu residia em Itapecuru, mas era criança, né? E o que se sabe foi que o estudo acadêmico foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o fóssil, por ser tão importante, foi levado para lá, para o Museu Nacional. Mas não tivemos nenhuma devolutiva. E também a nomeação dele, que foi batizado como Amazonasaurus itapecuruensis, né? Por conta da sua localização estar no município de Itapecuru e fazer parte do bioma pré-amazônia. Para os ribeirinhos e para os moradores, é algo assim meio enigmático, né? Eles ouvem falar, ficaram sabendo, né? Mas não têm um conhecimento aprofundado. O Amazonsaurus, para mim, ele é muito especial, inclusive do ponto de vista pessoal, porque foi o primeiro dinossauro no qual eu participei desde o momento da sua descoberta em campo, todo o processo de escavação, de preparação do fóssil, que demorou muitos anos, e que foi uma grande experiência para toda a equipe que era formada não só por professores, pesquisadores daqui da nossa universidade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também da Universidade Federal do Maranhão, do Serviço Geológico do Brasil, numa equipe multidisciplinar e que possibilitou aquela descoberta depois de muito tempo ao longo das margens do rio Itapecuru. Então aqui nós temos, por exemplo, algumas partes das vértebras do Amazonsaurus maranhense. E os materiais quase sempre quando são coletados eles são assim, muito fragmentados. Alguns eles são mais completos e nós temos que descobrir elementos ósseos que sejam únicos.
aquilo que possibilitou identificá-lo como uma nova espécie de dinossauro foram essas estruturas, esses espinhos neurais que eram muito avantajados nessa espécie e que essa estrutura da anatomia desse osso se mostrou única, como um novo dinossauro, como uma nova espécie e a primeira espécie formalmente descrita para a Amazônia Legal brasileira. Nas pescas do final de semana, sempre eu pesco aí. Aí eu tava soltando os anzóis, né? Na direção do mar. Conforme a maré ia abaixando, eu ia soltando os anzóis, deu de sorte de eu passar em frente aqui o fóssil e encontrar. Aí me chamou muita atenção pelo tamanho e a grossura, né? Dia 14 de novembro de 2014. Foi o primeiro fóssil encontrado aqui na nossa cidade. Não foi só isso aqui, tem os que eles levaram para São Luís, que eles escavaram. O pessoal da UFM lá de São Luís fizeram a escavação e levaram o resto desses aqui. Lá na praia do Itapé, ó. Lá tem uns 3,5 km daqui para lá. Mais ou menos naquela posição ali, que daqui já dá para ver onde encontrei. Estava pregado na rocha, mas estava quase soltando devido à força da maré. Ele, com uns 2 dias, ele podia se soltar. Aí eu continuei fazendo meu serviço. Aí quando foi no dia seguinte, praticamente o mesmo horário, eu vim, descolei ele da rocha e levei lá para minha casa. Meu pai pegou, mostrou, ele bateram foto e jogaram nas redes sociais. Foi onde deu essa história toda, até hoje ainda tá ocasionando essas oportunidades que a gente está passando até agora. Nós nos deparamos com uma situação inusitada aqui, que é a de encontrar uma espécie de dinossauro de grandes proporções numa faixa intermaré, onde você tem uma dinâmica de maré. Então, uma vez que a gente tinha pouco tempo para trabalhar, entre 2, 3 horas no máximo, de baixa mar, nós precisávamos encontrar uma maneira de, após revelar o material fossilífero e aguardar a próxima maré, nós tínhamos que estabilizar o espécime. Então, nós utilizamos arames, estacas e principalmente uma espuma de poliuretano. Então, num primeiro momento, a gente estabilizou o material e, no segundo momento, a gente recolheu esse material em segurança para ser enviado para o laboratório. Poucos lugares no mundo você pode encontrar situações como essa. São realmente muito raras. Qual foi a espécie encontrada aqui? Saurópodes, a gente tem encontrado titanossauros, né, os titanossauriformes, que é uma outra família de saurópodes. Os rebaxaurídeos, que inclui o Itapelosaurus cajapeoensis, que nós encontramos aqui nessa localidade. Nós temos vestígios e restos de terópoda, que incluem carcharodontossauros, espinossauros e alguns outros dinossauros de médio a pequeno porte que ainda não foram totalmente identificados. Como essa unidade de rocha aqui é uma continuidade daquilo que a gente observa mais comumente ao norte, é muito provável que a gente encontre mais material aqui no futuro. Fui diretor desse estabelecimento de ensino. Fui tomado, assim, todos nós aqui, de uma grande surpresa quando o nosso caríssimo professor de biologia, Vitorino Coelho, fez esse relato de que um aluno da instituição havia encontrado umas pedras estranhas
umas pedras diferentes. Eram fósseis. Na época, o professor Vitorino dirigiu-se ao Santo Isídio, conversou com Alexandre Vaz, que foi o agricultor com uma sensibilidade enorme de entender que aquilo não era uma pedra comum. Professor de biologia e agricultor participam da descoberta de um vasto depósito de fósseis de dinossauro no interior do Maranhão. Fantástico. E a partir daí a comunidade científica tomou conhecimento dessa raridade que foi encontrada aqui no município de Coroatá. Eu trabalho em agricultura. Mandioca, milho, arroz. É o básico. Eu pescando aí, vi ele semelhante a uma pedra e depois a curiosidade foi acabando descobrindo os fósseis. Aí imaginei que fosse de elefante. Aí logo mais tarde foi descoberto que não era de elefante, de animal pré-histórico, né? Quantos fósseis você conseguiu naquela época coletar, juntar? Eu acho que mais ou menos já tinha uns 70 e pouco. Você continua achando? Continua, sempre que lá em cima encontram. Todo rico em fóssil, em fragmento, né? Foi encontrado também aqui vários dentes, né? Uma costela de um aí. Eles sempre estão num leito do garapé, né? Solto mesmo. Às vezes estão colados numa rocha dura. Você hoje tem fóssil em casa? Tem. Isso aqui, a formação Itapecuru, é uma antiga planície fluvial, né? Os geólogos vieram primeiro e publicaram esses trabalhos explicando que isso aqui era uma planície fluvial. E essa planície enterrou esses ossos há muito tempo atrás, né, no Cretáceo. E agora esse riacho aqui, ele está fazendo o oposto, ele está cavando esse material, um processo erosivo, né? Então, quando o rio seca, o material fica exposto na ravina, no leito do riacho, e aí ele pode ser coletado e estudado. Aqui tem um, ó. Essa que é uma parte que não está muito bem preservada. Mas dos materiais que o Alexandre já encontrou, muita coisa já pode ser diagnosticada, pode ser identificada com certeza. Esse sítio fossilífero que o Alexandre explora aqui na terra dele, né? Ele é o que tem maior quantidade de material, né? E a gente já percorreu todo o Baixo Itapecuru, a gente encontra em toda a extensão do rio, no baixo curso, mas nenhum ponto do Vale do Itapecuru tem tanta concentração de fósseis como aqui, nesse local. Então, da importância do Alexandre vir coletando esse material e disponibilizando para que a ciência possa colocar uma vista acadêmica e tirar informações úteis sobre isso. Olha, isso aqui, ó, de um enorme animal aqui, ó, né? Direita, parte direita, proximal de uma tíbia de um saurópode, que é um dinossauro herbívoro. Isso aqui é a fíbula, é a ponta que ficava aqui, ó, assim, ó, né? Que está o contato dela justamente com a continuação dessa aqui. Essa era em cima e essa era embaixo. E olha, é o dente de um espinosaurídeo, que deve ser o próprio Spinosaurus mesmo, que as características são idênticas. Aqui no Maranhão, a gente tem duas coleções de referências. A maior é a da Universidade Federal do Maranhão e a segunda é a do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, que aqui a gente chama de museu, simplesmente, né? São fósseis coletados em toda a
parte norte e nordeste da bacia sedimentar do Parnaíba, particularmente no baixo curso do rio Itapecuru e também na região de Alcântara, particularmente na ilha do Cajual. Os dinossauros, a gente imagina qual seja o gênero e a espécie, mas a gente cautelosamente prefere se referir à família, que essas a gente tem certeza, como o Espinosaurídeo, Carcharodontossaurídeos, né, que são grandes predadores. E entre os saurópodes, que são os dinossauros herbívoros, nós temos particularmente 2 grupos aqui, bem representados, os titanossaurídeos e os diplodocoides, que curiosamente são muito mais comuns. Nós temos 2 espécies aqui no Maranhão, elas foram batizadas aqui, gênero e espécie, que é o Amazonsaurus maranhense, que foi encontrado pela equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a nossa equipe também, junto com o pessoal do Rio de Janeiro, a gente documentou uma outra espécie chamada Itapeuasaurus cajapioense. Então, esses diplodocoides, eles eram extremamente comuns, estão entre os fósseis mais documentados em termos quantitativos. Aqui nós temos alguns espécimes que são espetaculares. Por exemplo, isso aqui é um dente de um Carcharodontosaurídeo, que a gente acredita ser o próprio Carcharodontosaurus mesmo, a espécie africana, o gênero africano, melhor dizendo. Ele está inteiro. Esse vem lá do rio Itapecuru. Aqui você tem uma garra, que é a única garra do Spinosaurus das Américas. Você tem o dedo completo, né, os 3 dígitos, e uma garra de um animal juvenil. Era um animal imaturo ainda. Vamos dizer assim, era um adolescente. Ele deveria ter 7, 8 metros de comprimento, mais ou menos, quando um adulto, sabe, chegava entre 15 e 17 metros. Então, era um jovem, e a gente coletou um esqueleto parcial, e essa é a parte mais emblemática, né, mais representativa do animal. Está sendo descrito, isso aqui vai ser publicado no artigo. E aqui um dente dele mesmo, só que adulto. Esse aqui é da Ilha do Cajual. Então, você tem aqui um intervalo de milhões de anos, mas você tem o mesmo tipo de animal, né? Então, esses aqui são alguns dos fósseis que representam muito bem essa fauna e que ajudam a gente, então, a resgatar esse passado da pré-história remota do Maranhão, do Brasil e da América do Sul. Aqui a gente tem o afloramento que a gente achou os fósseis da última vez. Vamos dar a volta aqui para a gente olhar de lá. Se a gente começar a mexer no solo, a gente começa a achar uns pequenos fragmentos de ossos, né, de fósseis. O que está soltando aqui é a própria chuva, a erosão. Então a gente tem aqui um lugar em que o material, né, a rocha, ela própria está se soltando. Não é uma escavação, né, paleontológica. É, na verdade, um local de coleta de fósseis. É uma rocha, assim, muito heterogênea, porque ela vem da formação de antigos rios, que a gente chama de leques aluviais. Com escavações em maior profundidade, aí vai ser possível achar os fósseis em tamanho maior, peças mais completas, né, e que possam ser melhor para reconstituir os dinossauros. Datação radiométrica nós não temos, mas nós temos a idade de um vulcanismo que foi depois dessas rochas, né? Que ele foi em torno de 70 milhões de anos. Então é o máximo de idade que a gente atribuiria, né? São os dinossauros mais do final do Cretáceo, né? O Cretáceo superior. Os dinossauros de Jangada Roncador, digamos que eles são os mais jovens, né? Dentre os dinossauros. Os primeiros achados de fósseis aqui de Jangada Roncador datam da década de 50. Foram encontrados fragmentos e o Price veio aqui, coletou, com auxílio da comunidade, né, vários fragmentos e ficaram guardadas por décadas. Agora, a primeira publicação sobre o dinossauro daqui, que teve a designação, né, do Pycnonemossauro nevesi, a primeira espécie de dinossauro carnívoro do Centro-Oeste, foi em 2002. Numa publicação de Kellner e Campos.
Quando o museu foi criado, eram poucos espaços, geralmente espaços vinculados à universidade, né, que faziam esse tipo de salvaguarda, e muitos dos materiais acabavam indo para outros estados. Então, por exemplo, materiais que a gente tem do Pycnonemosaurus, os melhores fósseis que a gente tem dessa espécie, que é muito característica aqui de Mato Grosso, estão ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, o museu vem muito com esse propósito de ser esse espaço para reter esse material aqui e extroverter o conhecimento, né? Fazer a extroversão desse material para o público, tornar mais acessível. Muitas vezes os museus universitários, que são extremamente importantes, mas acabam se restringindo um pouco o acesso, né? E o museu tem esse intuito de realmente abrir ao público. Do saurópode a gente tem mais material, a gente tem fósseis mais significativos. Do Pycnonemosaurus a gente não tem praticamente nada. Atualmente há 2 ou 3 equipes fazendo escavações na região do Morro do Cambambe, onde a gente tem a ocorrência principalmente de saurópodes e terópodes. O Morro do Cambambe tem uma importância histórica fundamental, porque foi o primeiro local onde se encontrou ossos de dinossauros na América do Sul. 1890. Essa notícia sai em 1890 na Gazeta Oficial do Estado. E depois o artigo é publicado no boletim, numa revista do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Aí já é 1922. O Morro do Cambambe, ele é um morro que se destaca na paisagem de Chapada dos Guimarães. A gente pode ver ele de várias localidades, né? Mas nessa comunidade que a gente está, né, na região do distrito da Água Fria, é onde ele está mais presente, né, na cosmologia, né, desse povo, né? Esses pesquisadores que vieram aqui no passado, né, em 1900 e alguma coisa, 1957, com o próprio Price, né, jovens da comunidade acompanhavam esses pesquisadores e viram eles retirando, né, dos barrancos, né, ossos de gigantes. Né? Então, esses gigantes eles ficaram, né, no imaginário das pessoas. A bacia, né, na qual ele foi formado era bem maior, né? Essas rochas que estavam aqui 1 hora recobrindo quase toda essa região, elas foram erodidas com o tempo e hoje a gente tem o morro como representante dessas rochas do passado. São fragmentos, mas se você olhar bem, você vai ver certinho as características, né, que são de ossos. E aí a gente começa o processo de escavação, né? Foram 4 a 5 dias de escavação. A gente moveu mais de uma caçamba de material, né, para poder chegar no nível onde a gente encontra os fósseis, inclusive semi-articulados, né, em alto grau de preservação. E aí, no final dessa campanha de campo, a gente recobriu. Com esse material que a gente retirou, a gente recobre tudo para proteger para nova expedição. A região do Cambambe é grande, é extensa. Se considerar que sempre estamos retornando aos mesmos sítios e encontrando, e por hora poucos novos locais são sistematicamente prospectados, o potencial é grande. Nós temos material de saurópode que é mais completo, de uma campanha de 2002, onde foram, naquela época, encontrados fragmentos isolados, mais algumas peças maiores. E, a partir de 2018, num novo projeto em desenvolvimento, se encontrou fragmentos de crânio e proscrânio mais completo de terópodes também, além de ainda continuando encontrando peças de saurópodes que são um pouco mais abundantes, porém isoladas lá. Nós trabalhamos na preparação, a descrição e toda essa parte está sendo realizada em Porto Alegre, pesquisadores de Porto Alegre, do Ceará, e também com o apoio de um pessoal que vem da Argentina. No decorrer de 2024, a perspectiva é que se termine essa descrição e se faça uma finalização do artigo para publicação. Fóssil é uma paixão, eu nem vou dizer nacional, mas toda criança é encantada em encontrar fósseis, né? E quando o assunto é dinossauro, essa paixão ela aumenta. Então eu vejo nessa área de paleontologia uma importante área de convencimento às nossas crianças, aos nossos jovens, para entrarem na área e para estudarem esse material, né?
Quando a paleontologia chegou na escola, eu vi como uma grande oportunidade de me aprofundar. E logo o FMT trouxe, né, a nossa pesquisa científica e foi onde eu consegui ter a certeza que era a paleontologia e a geologia para o meu futuro. Estou realizando uma pesquisa científica no momento, né, e logo mais pretendo ingressar na faculdade.